Olá pessoal, que a paz de Cristo esteja em cada coração. Nós vamos iniciando agora mais um módulo, o terceiro módulo, ou melhor, a terceira aula deste módulo de teologia, esse capítulo que vai falar sobre a martiologia, a doutrina do pecado, a nossa terceira aula. Então pegue sua caneta, faça suas observações aí no livro, tá bom? Como sempre a gente diz, nós não vamos fazer aqui uma leitura. O que nós estaremos fazendo é trazer os pontos principais desse assunto. Então é importante que você esteja com uma caneta, o seu livro em mãos, né? Você que é aluno, você que não é aluno ainda do curso de teologia, matricule-se o mais rápido que você puder, entre em contato conosco através desse vídeo, nós vamos passar as orientações para você e enfim, você vai aprender cada vez mais a palavra de Deus. Mas mesmo quem não é aluno, pode assistir por enquanto as nossas aulas aqui no YouTube, elas estarão liberadas por um tempo, então aproveite e deguste bastante aqui o conhecimento da palavra do Senhor. Estamos na aula de número 3, portanto, hoje já estaremos na página 114, você que tem o seu livro. Vamos falar sobre o pecado original e pecados atuais. Vamos trazer também uma abordagem aqui sobre a culpa do pecado, né? O homem antes e depois do pecado. Vamos falar sobre graus de culpa. Será que Deus culpa mais uma pessoa e menos outra? A intensidade do pecado importa na hora de Deus imputar a culpa no pecador? Vamos comentar também sobre a humanidade depois da queda e o castigo para o pecado. Então esses são os temas, os subtemas, né, dentro desse tema de amartiologia que vamos tratar aqui hoje. Pois bem, pessoal, vamos lá. É importante que você curte o vídeo, dá o joinha aí, faça um comentário, para que o nosso vídeo ganhe relevância dentro do YouTube e a plataforma possa indicar ele para outras pessoas que estão procurando o curso de teologia. Tendo dito isso, vamos à nossa aula e qualquer situação, gente, esse é o terceiro vídeo que eu estou gravando dentro do módulo de teologia, então qualquer coisa vocês nos perdoem o nervosismo, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Que o Senhor Deus abençoe a cada um de nós e bom proveito aí na aula de hoje, tá bom, pessoal? Vamos lá. O pecado original e pecados atuais. O que significa isso? O que é o pecado original? Será mesmo essa ideia de pecado original? Será que há um pecado que, devido a ele, nós carregamos culpa até hoje? Vamos lá, pecado original, ele teve início na terminologia no latim, né? Os eruditos do latim que definiram esse termo. E, por exemplo, por pecado original entendemos que se trata do pecado herdado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, o qual passou a toda criatura humana. Então, esse termo ele foi registrado pelos eruditos lá no latim e é usado hoje para definir, determinar o pecado feito por Adão e Eva, que através desse pecado todo mundo foi contaminado pelo pecado. O apóstolo Paulo diz que pelo pecado de um só homem entrou o pecado em todo mundo. Então, a este pecado nós chamamos de pecado original, tá bom? O pecado herdado. Agora, a culpa, ela não é herdada, e sim imputada a cada criatura, certo? Deus não me culpa pelos pecados de Adão. O pecado de Adão, Deus vai culpar a Adão, né? Ele é culpado pelo seu próprio pecado. Eu sou culpado pelos meus pecados. Tá? Eu não sou culpado pelo pecado, por exemplo, dos meus pais. Não é porque meu pai fez assim que eu vou fazer assado. Um dos profetas escreveu dizendo, ele até disse, quando ele escreveu, ele disse que era um ditado popular da época, né? Os pais comem figo e os filhos apodrecem os dentes, certo? Isso não acontece em relação ao pecado. O pecado do meu pai é dele e o meu pecado é o meu pecado, assim em relação ao meu filho também não vai pagar pelos meus pecados, tá? Deus vai cobrar a cada um. Ezequiel escreveu que a alma que pecar, essa morrerá, tá? O pecado original nada tem a ver com a constituição original do homem, haja vista que Deus não o ter criado pecador. Deus não nos criou originalmente pecadores. Nós vimos na aula passada um pouquinho sobre isso. Deus nos criou retos, Deus nos criou de maneira que pudéssemos dizer sim ou não ao pecado.
Agora, devido ao pecado de Adão, Deus encerrou todos debaixo da desobediência. Eu quero já ler, inclusive, este versículo aqui para vocês. É Romanos capítulo 11, versículo 32, a Bíblia diz assim, dá pausa no vídeo, pega a sua Bíblia, abre e leia. Romanos 11, 32, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia com todos. Então, já que Adão pecou, Deus coloca todos também debaixo do pecado, para usar de todos como misericórdia, para ter misericórdia com todos, tá bom? A ideia original, a ideia do pecado original foi rejeitada por alguns teólogos que preferiram chamar de pecado factual. Eu estou aqui no tópico 7.2 que diz pecado original ou factual. Será que o pecado ele realmente tem essa origem lá em Adão e Eva, ou ele em cada homem ele vai aparecer em um determinado tempo? Alguns teólogos rejeitaram esta ideia, porém nós aceitamos sim essa ideia, até porque ela é bíblica, de que o pecado de Adão gerou o pecado em toda a humanidade. Esse texto que acabamos de ler, de Romanos 11, 32, nos dá essa afirmação. O pecado não é factual, ou seja, o pecado não aparece no ser humano após ele cometer o seu primeiro pecado. A ideia não é essa. A maneira que a Bíblia nos apresenta não é essa. Ou seja, uma criança ela é pura, ela é perfeita, porque se ela não tivesse pecado, ela seria perfeita, concorda? Então, não aceitamos a ideia de que a criança ela é perfeita até cometer o primeiro pecado. Não, a criança já nasce no pecado, já nasce sendo uma pecadora e, portanto, precisa também da misericórdia de Deus, tá? Agora, como dissemos em relação à culpa, ela virá, no próximo aqui já vai falar sobre a culpa do pecado, né? A culpa ela virá a partir do momento que a pessoa tem a consciência de dizer sim ou não ao pecado. Mas desde a infância, desde a sua origem, o ser humano é pecador. Então ele não aparece o pecado a partir do primeiro, digamos assim, tá bom? Vamos também falar aqui agora sobre a culpa do pecado, página 115, para quem tem aí o livro, com a sua caneta, faça as observações necessárias aí, tá bom? O que é e qual é a culpa do pecado? Pergunta aqui o nosso comentarista. Ora, a culpa é o sentimento pessoal de haver transgredido uma lei mediante o ato do pecado. Inclui a ideia dupla de responsabilidade pelo ato praticado do pecado, assim como a responsabilidade de punição, ou castigo pelo pecado. A punição, ou seja, a pena, segue automaticamente ao pecado. Então, essa ideia de responsabilidade é a ideia de que Deus culpou alguém pelo pecado, ou seja, uma pessoa ela errou e ela vai levar a culpa pelo seu próprio erro. Cada um leva a culpa pelo próprio erro, tá? Como já dissemos aqui agora há pouco. De acordo com a palavra de Deus, culpa é o estado ou condição de quem transgrediu a lei. Ela toma forma de condenação pela desaprovação de Deus. Após Adão e Eva terem pecado, seus olhos foram abertos, ou seja, eles tiveram consciência de suas culpas. Em Gênesis 3, versículo 27, a Bíblia diz que então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Eles perceberam que erraram assim que eles pecaram. Até uma criança consegue perceber quando ela está errada. Tá? Você observa o comportamento de uma criança. Todos nós já fomos criança, e deve ter algum pai com certeza aqui assistindo essa aula, e você consegue observar que o seu filho fez uma coisa errada antes de você perguntar qualquer coisa. Pela atitude da criança, o jeito que ela chega, pela atitude dela, não preciso entrar em detalhes aqui, você consegue notar, meu filho fez alguma coisa errada, meu filho, o que você fez? Não é assim? Então automaticamente a própria pessoa se condena. Ainda que não houvesse lei, parece que a gente falou desse assunto na primeira aula, Ainda que não houvessem as leis, o ser humano sabia que errou. Ele sabia que ele errou, ainda que não tivesse nada
referindo isso. Caim, por exemplo, não precisou dos 10 mandamentos para saber que ele errou ao matar seu irmão Abel. Dentro dele, ele já sabia que ele havia pecado. Deus não deu os 10 mandamentos para Adão e Eva. Não. A única negativa, a única ação contrária que Deus tinha era comer o fruto ali. Vocês não vão comer o fruto. Não havia ainda o não matarás. Mas mesmo assim, Deus culpou Caim pelo seu pecado. Observe, por causa da moral que há dentro do homem. Eu estou adiantando um pouquinho os assuntos, porque a gente já sabe o que vem depois, né? Mas eu já estou trazendo a ideia resumida aqui para vocês de toda a aula de hoje. Então, às vezes eu vou adiantar um pouquinho o assunto, alguma coisa e outra aqui, mas no geral eu estou trazendo para vocês exatamente o que consta no nosso livro, que é importante para se entender dentro da aula de amartiologia, dentro do conceito do pecado, certo? Então vamos lá, pessoal. Cada um será culpado pelas suas ações, e culpa é exatamente isso. A culpa não é só a consciência em si, tá? É importante aquele sentimento de culpa, o que eu fiz, etc. Culpa, nesse sentido aqui, é o resultado, ou seja, a sentença recebida pelo pecado. Eu sou culpado, ou seja, eu sou sentenciado, eu recebo uma sentença pelo pecado que eu pratiquei. Tá bom? Vamos lá. Natureza da culpa. Ainda que haja uma interligação entre os pontos destacados nessa lição, ao tratar da natureza da culpa, entendemos que o mérito da culpa é a punição, certo? Então, ao pecar, ao errar, a pessoa será punida pelo pecado que ela praticou, certo? O apóstolo Paulo, eu pulei para a página 116, tá? Para você que tem um livro aí. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Romanos 1, versículo 8. Dá uma pausada aí no vídeo, vai lá na Bíblia, confira, por favor, é importante para o seu aprendizado. Deus manifesta dos céus a ira sobre o pecado do homem, ou seja, o homem é culpado, então Deus vem e determina a ele o preço por aquele pecado que ele praticou, certo? Culpa na consciência do homem. Aqui a gente tratou de culpa como sentença, como algo que o homem vai colher devido aos seus pecados, tá? Agora, culpa na consciência. Apesar de já ter falado um pouquinho, abordado esse assunto, mas eu quero trazer para os irmãos aqui, olha, a culpa do pecado se manifesta na consciência, que é uma qualidade moral e espiritual centralizada no espírito humano para sinalizar o certo e o errado das decisões do homem, tá? Então, Deus colocou em nós a consciência, como eu disse agora há pouco. Há um texto aqui para que a gente leia, Romanos 5, 15, 16. Vamos ler, gente? Está escrito assim: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pecados e os seus pensamentos, mutualmente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, segundo Paulo, há uma consciência dentro de cada ser humano, uma consciência moral. E esta consciência moral, esta moralidade que há no homem, é o padrão de Deus que ele colocou dele, a imagem, semelhança dele que ele colocou em cada homem. É importante destacar, gente, que esta imagem e semelhança foi corrompida. A gente falou isso na última aula, mas eu não sei quem está vendo o vídeo, pode ser que alguém chegou aleatório aqui pelo YouTube. No último vídeo nós falamos sobre a natureza do homem que foi corrompida. A natureza, a imagem e semelhança de Deus, né? Vamos usar esse termo aí que é o termo bíblico. A imagem e semelhança de Deus no homem foi corrompida, portanto, o homem perdeu partes dessa sensibilidade moral que Deus havia colocado nele. Mas existe, mesmo que corrompida, existe dentro do homem esta consciência, tá? O homem restaurado, eu li essa semana que passou, li esse texto aqui, inclusive trouxe até como tema da mensagem
no Ministério Rochedo aqui esse tema. 1 João capítulo 3 diz assim o versículo 20, diz assim, 1 João 3,20: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração, que conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança em Deus. Então, há pessoas que o coração acusa, outros que o coração não acusa. E se o seu coração não te acusar, Deus também, temos confiança em Deus, diz o apóstolo Paulo, diz o apóstolo João. Isso aqui é válido para quem tem o Espírito Santo. Isso aqui ele está falando de crente. Como que eu sei? No último versículo deste capítulo, o versículo 24, ele diz: e nisso conhecemos que ele, Deus, permanece em nós, pelo Espírito Santo que nos deu. Então, quem tem o Espírito Santo, quem já foi salvo, quem foi transformado e recebeu o Espírito Santo na sua vida, a própria consciência o acusa de pecado, tá? O que muitas vezes não acontece com o ímpio. Muitas vezes o ímpio peca sem ao menos lhe acusar o coração, tá? Isso nós estamos falando até mesmo de pecados mais sensíveis e menos perceptíveis, digamos assim, né? Tem pessoa que a consciência vai pesar com uma mentira grande depois que ele fez mal para muita gente. Agora, algumas pessoas, aqueles mais sensíveis, deixa eu usar esse termo aqui, nada de teológico, tá? Mas aqueles mais sensíveis ao Espírito Santo, podemos usar essa terminologia, essas pessoas mais sensíveis à palavra de Deus, por uma menor culpa que ele tenha na sua consciência, ele já pede perdão a Deus, porque já lhe pesou o coração um pequeno deslize. Na última aula eu fiz uma comparação dos pequenos deslizes ao 1 segundo que um relógio pode errar, por exemplo, por hora. 1 segundo por hora vai acontecer o que no final de um ano, né, se o meu relógio atrasar 1 segundo por hora. Então esse mínimo pecado, essa mínima transgressão também transgride a Deus, e tem pessoa que não tem consciência desses tipos de pecado. Então há sim a moral do homem que foi corrompida, e isso pode ser restaurado quando alguém recebe Cristo como seu Salvador, e aí, portanto, restabelece a sua comunhão com Deus e torna mais sensível aí a sua vida espiritual, a sua vida com Deus, a sua culpa pelo pecado também, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos ler aqui um versículo, Levíticos capítulo 5, versículo 17. Tem uma consideração, gente, a fazer o seguinte: eu estou na página 117 para quem tem o livro aí, gente. Vamos lá. Ora, o que é consciência subjetiva de culpa? O que melhor explica esse aspecto é o que está em Levíticos 5, versículo 17, quando diz: e se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que não se deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será culpado e levará a sua iniquidade. Ou seja, há uma lei, na lei de Deus, há ali um momento em que a Bíblia fala sobre uma pessoa ser culpada mesmo se ela não souber do crime. Você sabia que existe isso, inclusive, na Constituição do nosso país? Ninguém pode dizer que não sabia que estava na lei para ser isento do pecado ou do crime. Estou falando da lei do Brasil, então do crime ou de alguma ação penal. Por exemplo, se alguém disser assim: ah, mas eu não sabia que eu era obrigado a usar o cinto de segurança, ninguém me falou. Alguém poderia argumentar isso, né? E aí ele não ser penalizado: eu não sabia. Alguém vai dizer: não, mas fala isso todo dia na televisão. A pessoa pode dizer: mas eu não tenho televisão. Não tenho, não sou obrigado a ter televisão. Não sou obrigado a ter a Constituição do Brasil na minha casa. Não sou obrigado a ter um exemplar do Código Penal, já que a gente está falando do Código Penal de trânsito, né? De trânsito. Não sou obrigado. Eu tenho, não vejo televisão. Mas por isso vai ser isento da sua culpa? Não, ele vai, de qualquer maneira, pagar a multa de trânsito. Este conceito que existe dentro da legislação do homem também existe dentro da legislação de Deus. Ou seja, ainda que alguém não saiba
que transgrediu a lei de Deus, ele será cobrado por aquela transgressão. Mas sem saber, inocente, eu acabei de dar o exemplo da lei. Se o homem faz isso, quanto mais Deus o fará, tá? Essa expressão, ainda que ele não soubesse, né, escrita lá, traduzida em Levítico 5,17, ela indica que a culpa implica inicialmente uma relação com Deus e depois uma relação com a consciência. Ainda que a consciência esteja limpa, se eu ofendi a Deus, a minha consciência pode estar limpa o que for, não importa, eu ofendi a Deus. Poxa, mas a minha consciência está tranquila. Eu não li aqui sobre a consciência em 1 João capítulo 3, capítulo 4, capítulo 3, né? Não falamos aqui da consciência? Ainda que a consciência não me acusa, se Deus me acusar, eu estou enrolado do mesmo jeito, né? Então é importante nós conhecermos a Deus e entendermos, ou seja, todos estão errados diante de Deus. Não há uma pessoa, não há um ser humano que pode escapar de uma sentença de Deus. Porque de qualquer forma, aquela pessoa estará em pecado, terá transgredido. E aí vem, né? A aula de soteriologia, nós vamos falar sobre isso. Como então? Não tem como escapar do julgamento de Deus. Aí entra a salvação, soteriologia, né? Inclusive, nosso próximo assunto dentro aqui de Teologia Sistemática 3, que inclusive nós estamos abordando, tá vendo aí, ó, Teologia Sistemática 3, aí fala sobre o homem, sobre o pecado, fala também sobre salvação, e a gente vai chegar nessa aula, daqui a alguns dias nós vamos abordar sobre esse assunto. Então lá nós vamos falar como o homem escapar do pecado. Você sabe que é entregando a sua vida a Jesus. Nós vamos ver muitos detalhes lá em soteriologia. Porém, não tem como o homem escapar por si só. É impossível, ainda que alguém dissesse o seguinte: não, tudo bem, eu pequei daqui para trás, daqui para frente eu não vou pecar. Impossível, porque o homem não tem total consciência do que transgride Deus. E ainda que ele tivesse, ele não conseguiria. Ainda mais não tendo. A gente tem padrões divinos, atenção para isso, gente. Há padrões divinos que a gente não sabe nem que existe, talvez. Eles estão revelados na Bíblia, na palavra do Senhor. Tem gente que não leu a Bíblia toda, por isso não vai sabê-los, não vai descobri-los. E ainda que a pessoa leia, a pessoa pode pensar assim: poxa, mas isso aqui era do Antigo Testamento, mas isso é um padrão divino e de qualquer maneira o homem... Ou seja, enfim, não tem como. Não existe essa opção do homem não pecar, do homem não errar. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Este texto, inclusive estou com ele aberto aqui, Romanos 3, versículo 23. Se você quiser, faça a observação dele na sua Bíblia. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. É justamente o assunto do próximo, né, descendo aí os parágrafos da página 119. Esse pedacinho que eu li antes. Eu estava na outra página, né? Eu já virei aqui para já mudar de assunto, mas agora já na página 118, antes de eu entrar na 119, na página 118 a gente vai falar um outro assunto aí, graus de culpa. Vamos lá, pessoal? Graus de culpa. Há pessoas que fazem diferença, inclusive a igreja romana, aqui está como igreja romana, né? Nós sabemos a igreja católica. A igreja romana ela coloca padrões de culpa nas pessoas. Você já ouviu falar dos 7 pecados capitais? Inclusive, no livro a gente tem assim, a Igreja Católica Romana distingue pecados veniais e pecados mortais, tá? Veniais e mortais. E aqui vai fazer a explicação do que seria cada um deles. Você já ouviu falar, né, muitos de nós já fomos católicos, de nós que eu digo porque muitas pessoas, eu não fui, né, católico, mas talvez você que está me assistindo tenha sido, outras pessoas que já viram. Então, enfim, e muitos sabem do conceito dos pecados capitais. Eu tive que pesquisar sobre isso, né? Soberba, luxúria, preguiça, ira, enfim, são 7. Eles foram definidos há centenas de milhares, ou melhor, há milhares de anos atrás, né? Centenas de anos aí, que eles foram definidos.
E, segundo a explicação do catolicismo, esses pecados capitais, ou seja, são os cabeças, são os principais dos pecados. São nesses 7, né? Desses 7, vem os outros. É uma definição que, digamos assim, ela não é bíblica, mas ela faz algum certo sentido. Só que como ela não é bíblica, a gente não adota isso aí. Né? Por exemplo, lá fala da luxúria. A luxúria, após a luxúria, vem outras gamas de pecado, né? Mas enfim, isso aí a gente não vai considerar porque é um conceito católico e não há este conceito bíblico aqui. Vamos agora trazer uma abordagem de 1 João capítulo 5. Será que Deus considera alguns pecados diferentes, ou seja, graus de culpa diferentes? Em 1 João capítulo 5, o texto bíblico diz assim: ora, irmãos, se alguém vir o seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, orará a Deus, né, que dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado que é para a morte. Sobre esses pecados, eu digo que vocês não devem orar. É assim que escreve João ali em sua epístola. O que são os pecados para a morte e o que é o pecado que não é para a morte? Será que essa morte é física ou essa morte é espiritual? É exatamente essa discussão, esse assunto que traz o comentarista aqui no livro. Eu peço que você leia isso aí. Há justamente essa discussão. Se a morte trazida aqui por João, ela é física ou ela é espiritual? Nós devemos fazer uma consideração daquilo que Jesus nos ensinou sobre o pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então a gente interpreta um versículo bíblico com outro. É uma regra de hermenêutica. Quando a gente chegar lá, nós vamos falar melhor sobre isso. A gente interpreta um versículo bíblico com outro, né? Então, há pecados para a morte. O que Jesus disse sobre o pecado que não tem perdão? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Veja no vídeo anterior, eu falo, né, melhor, com detalhes, inclusive sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Explico lá o que é e o que não é. Então, vamos aqui, gente. Sobre esses pecados, vocês nem orem. O que o apóstolo João está dizendo? Que eu posso interceder a Deus até mesmo pelo pecado de uma pessoa. Claro que se ela não arrepender, não vale de nada. Mas se uma pessoa chega diante de mim, né? Eu vou falar de mim pessoalmente, particularmente, você também pode ser, mas diante de mim como pastor, ministro do evangelho, alguém chega, pastor, eu estou arrependido dos meus pecados, ore por mim, eu não consigo tirar essa consciência pesada do meu coração, eu preciso me libertar disso. Eu posso orar, e essa pessoa também tem que estar arrependida, obviamente. Deus não vai perdoar porque eu estou intercedendo por ela, mas eu posso orar por uma pessoa. Você pode orar para que Deus liberte essa pessoa do pecado, arranque, Senhor, do coração dessa pessoa, perdoe-a. Eu posso ajudar a interceder por isso. Até isso a Bíblia me abre esta brecha, não como o confessionário do padre, né? Aí nós somos totalmente contra. O sujeito chega lá, ali não fala nem de arrependimento. O padre não fala de arrependimento. O padre fala de penitência. Você vai... Sim, aí ele escuta a culpa da pessoa, ele escuta o pecado que a pessoa disse que cometeu, e aí ele dá uma sentença. Tudo bem, você vai fazer isso e aquilo. Na maioria são rezas, né? Na maioria são rezas. Você vai fazer assim e pronto. Como eu disse para vocês, eu não sou católico, não posso ficar falando muito. Eu falo apenas daquilo que eu sei, então o limite é aí, então eu não conheço mais, nunca precisei, né, nunca passei por essa experiência de ir no confessionário. Então, vai lá e faz a sua penitência, faz a sua oração. Me parece, até onde eu sei, que não exige-se arrependimento, e o cara chega ali sem menor arrependimento. E quem diz que essa penitência vai perdoar uma pessoa? Não, essa penitência não é capaz de perdoar ninguém, tá? E o que falamos aqui sobre os pecados que a gente nem sabe se a gente cometeu, porque a gente pode nem saber na totalidade. Aquela pessoa, principalmente que chegou no confessionário ali, ela nem sabe qual que é o padrão de Deus, na cabeça dela ela pecou. Eu fui lá e peguei um negócio ali que eu não devia, e as outras coisas, ela não confessou tudo. Então isso aí, ou seja, isso não resolve de nada.
absolutamente de nada esse confessionário. Agora eu posso orar. O que a Bíblia diz que eu nem ore por alguém que cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. É uma coisa tão grave que João recomendou. Ore não. Ou seja, você vai estar perdendo seu tempo se você orar por alguém que pecou para o pecado de morte, blasfêmia contra o Espírito Santo. Ao pessoal que tem o livro, eu recomendo, leiam, por favor, este ponto aí, tá certo? Ação do pecado. Quais são as consequências do pecado? A gente vai falar aqui nesse ponto, tá? No livro vai estar escrito que não há nenhum homem que não peque, perdão. O apóstolo Paulo escreveu isso. O versículo que a gente leu já aqui em Romanos 3:23. Ele escreveu isso baseado em duas afirmações do Antigo Testamento. 1 Reis 8:46, na oração de Salomão ele falou sobre isso. E também o salmista escreveu que não há um justo sequer em Salmo 143, verso 2. Aí Paulo pega estes termos do Antigo Testamento e joga no Novo, tá vendo? O Novo, na verdade, é uma explicação de Cristo do Antigo Testamento, onde Cristo se encaixa no Antigo. Aí ele traz essa explicação e está escrito no Novo Testamento. O Antigo Testamento não foi abolido. Eu não posso dizer se ele não serve para nada. Tá, isso não é aula de hoje, né? Eu só estou trazendo aqui um parênteses para vocês. Então, Paulo escreve isso baseado nesses textos do Antigo Testamento. Então, todos pecaram. A consequência é que todo o mundo sentiu, o mundo que eu digo, o cosmos mesmo, né? A natureza sentiu a consequência do pecado. Por que a culpa ela é universal? Por que Deus colocou todos debaixo do pecado? Tem um versículo aqui, inclusive, sugerido pelo nosso comentarista, na página 120, Romanos 5, versículo 12. Porque, a gente já até falou dele algumas vezes. Portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, e todos pecaram. Paulo não estava falando de pecados factuais do dia a dia, mas da herança do pecado. A morte, como punição do pecado, tem um caráter universal, porque a morte passou a todos os homens. Esse texto que foi acabado de ler, de Romanos, tá? Por causa da culpa de Adão, todos os seus descendentes tornaram-se pecadores e culpados. Ou seja, universal. Não há ninguém fora dessa condição. Romanos 5,8 diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele morreu por todos os que são pecadores, ou seja, ele morreu por todos os homens. Romanos 11:32, o que lemos aqui agora também. Romanos fala muito de salvação e de pecado, né? É a carta do apóstolo Paulo para tratar desse assunto. Deus encerrou todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. O pecado atingiu a todos e, já adiantando um assunto de soteriologia, a salvação também é oferecida a todos. O pecado não foi colocado sobre todos, a salvação também é oferecida a todos mediante Jesus Cristo. O pecado é hereditário, já falamos bastante sobre esse assunto, mas é só um ponto aqui que eu quero apresentar para vocês, a gente já comentou bastante. Um conceito aqui para a gente passar mais adiante para o último tópico da aula de hoje, um conceito aqui interessante página 121, quem tem o livro aí, até marca essa frase, eu achei muito bacana aqui. Todo homem, todo ser humano já nasce com a natureza corrompida. Ele não é pecador porque peca. Ele peca porque é um pecador. Ok? O que isso significa? O homem não se torna pecador a partir do seu primeiro pecado. Falamos sobre isso quando a questão do pecado original ou factual, né? Factual é aquele pecado cometido a conta-gotas, né? Ou o pecado cometido no dia a dia. Mais um para sua conta, né? Vamos lá, já é o sétimo pecado, já é o 1000º pecado desse mês. Enfim, é o pecado naquele momento. Há a culpa pelo pecado generalizado por ser pecador, mas também Deus conta cada pecado que a gente comete. Inclusive há pecados que funcionam como uma semente. A pessoa plantou, ela vai colher a consequência daquele pecado. Lembra de Davi? Pois é, Deus o perdoou, mas ele colheu as consequências do pecado, lá que ele cometeu com Betseba, e inclusive mandando matar o marido de Betseba, enfim. Aquele pecado de tão grave houve
a sua consequência, né? Todos os nossos pecados. Agora, é importante esse conceito. O homem não é pecador porque ele peca, né? Poxa vida, você pecou? Pronto, a partir de agora você é um pecador. Não. Nós já somos pecadores por natureza. Mesmo eu, remido pelo sangue de Jesus, você que já entregou a sua vida para Jesus, nós somos pecadores, não tem como não admitir isso. Eu fico é bom esclarecer isso, gente, porque às vezes uma pessoa na sua inocência cristã, porque também existe isso, a inocência cristã, né? Tem gente que às vezes não tem aquela maturidade ainda, assim como uma criança que acha que o seu pai é super-herói. Puxa, meu pai, né? Etc. Tem cristãos que quando aceitam Cristo Jesus como seu Salvador, estão como crianças nesse período, isso é super normal, e elas imaginam super crentes, super pastores. Aquela irmã profetiza, meu Deus, deve ser uma mulher santa, isso aí não peca nunca. Aquele apóstolo, aquele pastor, você tá doido, aquilo ali tá na prateleira de cima. Enfim, vamos acabar com esse conceito, tá? Eu podia até puxar a sardinha para o meu lado, dizendo que os pastores são mais santos, né? Mas eu estaria mentindo, eu não seria honesto comigo mesmo, porque não é isso que eu penso e nem é isso que a Bíblia diz, tá? Todos são pecadores. E aí a gente vai cometer pecado porque a gente já é aquilo mesmo. Já é a natureza do homem. Eu preciso, até talvez mais do que você, com certeza, mais do que você, da misericórdia de Deus, senão... Até o apóstolo Paulo uma vez falou sobre isso. Não vou conseguir lembrar aqui o texto exato onde está escrito, mas ele falou que tinha medo de pregar a palavra para os outros e ele estar numa condição inferior. E, gente, foi mal, né? Me veio aqui a lembrança do que ele quis dizer, mas a palavrazinha eu não me lembro agora para trazer aqui para vocês. Não me acha reprovado, me parece que é essa que é a palavra, né? Eu tenho medo, não com essas palavras, mas ele queria dizer que tinha medo de estar pregando o evangelho para as pessoas, ensinando, e ele ficar reprovado naquilo que ele mesmo ensinava, né? Mais ou menos nesse sentido aqui, o que ele quis dizer. Então, até Paulo tinha esse tipo de entendimento. Nós precisamos entender isso. Não existe alguém mais santo e mais correto porque tem mais tempo de crente, porque tem um cargo maior na igreja do que... Não. Todos somos pecadores. A diferença de nós para o ímpio, e aí a gente pode dizer isso claramente, é que o nosso pecado é perdoado mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Vamos lá. Tem alguns conceitos aqui que eles são assuntos que já foram abordados, mas são importantes que se leia. Eu quero trazer aqui na página 102, a humanidade depois da queda, tá? Vai falar alguns assuntos como, por exemplo, o casal submeteu-se ao domínio da morte espiritual depois de pecar, coisa que não tinha antes. O juízo de Deus veio também sobre Satanás e a serpente usada por ele. A serpente que foi usada pelo diabo também colheu frutos, colheu o resultado de ter tentado o homem, certo? Deus lançou o juízo especial sobre a mulher, porque Eva experimentaria, não só Eva, mas todas as mulheres, as dores de parto e ser submissa ao seu marido. Gênesis 3,16 é a consequência para a mulher, né? Em quarto lugar, uma maldição especial caiu sobre o homem, que ele teria que lavrar a terra e ela seria maldita. A Bíblia diz: maldita seja a terra por causa do seu pecado. É o pecado do homem, por causa do seu pecado é que as coisas estão desse jeito na humanidade, tá? Vamos lá, gente. Agora a gente está caminhando para o ponto final aqui da nossa lição. Vamos falar sobre o castigo para o pecado na página 124. Vamos lá. Castigo disciplinador. Castigo disciplinador. Muitos teólogos procuram fazer distinção entre castigo, punição e pena, tá? E sem dúvida há certa distinção que deve merecer a nossa apreciação. Entretanto,
Preferir usar o termo castigo com abrangência ao modo de tratamento de Deus quanto aos pecados cotidianos dos cristãos e quanto aos pecados que implicam o tratamento final de Deus. Neste ponto, especialmente, o castigo disciplinador relaciona-se com o comportamento do cristão e objetiva corrigi-lo e repreendê-lo a fim de que ele não se perca. Sim, Deus castiga e pune a cada um pelo seu pecado. A Bíblia diz em Hebreus, a Bíblia faz a comparação entre filhos bastardos e filhos legítimos, se a gente pode dizer assim, dizendo que Deus corrige o filho a quem ele ama, né? A quem ele tem por filho é corrigido. Graças a Deus que Deus castiga e pune a pessoa pelo pecado. Não pense que, eu disse aqui agora há pouco, a diferença nossa do ímpio, que nós somos absolvidos por causa da justiça de Cristo, né? Mas também somos castigados e às vezes até punidos aqui nessa terra. Dei exemplo também de Davi, que a consequência do pecado de Davi foi também a sua punição. Ele foi punido pelo seu pecado que ele cometeu aqui. Deus não deixa passar em branco os nossos pecados. Muitas vezes a falta de comunhão que temos com Deus já é até castigo pelo nosso pecado. Muitas vezes coisas que podem acontecer na nossa vida que são castigos pelo nosso pecado. Existe isso, pastor? Mas é claro que existe, gente. É lógico que existe. Algumas coisas que acontecem na nossa vida são como punições de Deus pelo nosso pecado. O pecado, apesar do perdão de Deus na cruz do Calvário, ele não passa em branco nas ações do homem aqui. Nós colhemos as ações pelo nosso pecado. O castigo, né? Diz o comentarista aqui que alguns costumam usar punição ou pena, tá? Ele escreve, né? O doutor aqui em teologia que escreve, o mestre, né? Que nos escreveu aqui, ele diz que prefere usar a palavra castigo, mas poderia ser usado, por exemplo, uma punição, pena. Eu usei aqui agora há pouco a colheita pelo pecado, né? Aquilo como uma consequência natural do pecado, que Deus não vai tirar a consequência do pecado só porque ele perdoou. Nós fomos perdoados por Deus, mas a consequência, nós vamos colher a consequência pelo pecado, com toda certeza. Ele é de maneira disciplinador. Na página 126, atenção você aluno, até marca esse ponto aí que eu vou ler, olha, o segundo parágrafo diz assim: os ímpios são constituídos por aquelas pessoas que rejeitam conscientemente a graça de Deus e por isso depois da morte física serão ressuscitados e comparecerão diante do grande trono branco do juízo de Deus e receberão a justa retribuição dos seus pecados com a morte eterna, sendo lançados no Geena, isso é, no lago de fogo. Tá? Os ímpios são esses, eles rejeitam a misericórdia, rejeitam a graça, rejeitam a consciência de pecado e vão pecando. A nossa diferença é que nós abraçamos este sentimento de que precisamos da misericórdia de Deus. A gente entende isso. O ímpio não percebe isso. O ímpio não entende, não tem essa consciência de que aquilo que ele está fazendo vai gerar um problema sério lá na frente. Ele não pensa nisso. Ele age sem achar, sem pensar no amanhã, na verdade. E nós entendemos, eu preciso reprimir os meus pecados. Eu preciso reprimir os meus ímpetos, porque senão lá na frente eu vou colher as ações daquilo que eu fiz, a consequência das minhas ações, né, melhor dizendo. Existe o castigo imediato pelo pecado, certo? Né, que vem como uma ação naquele exato momento, ou seja, eu já citei aqui o exemplo de Davi, vamos permanecer nele, portanto, mas existe também aquele castigo que vem posterior ao pecado, a um tempo, né? O castigo que vem depois. Vamos lá, vamos falar alguns conceitos aqui e a gente termina a nossa aula dentro de mais 2 ou 3 minutos. Vamos lá. O pecado desfigurou a imagem divina do homem. Este foi o castigo imediato após a queda. O homem pecou. Pessoal que tem o livro, eu estou na página 126, tá?
O homem pecou e perdeu essa imagem divina. Ou melhor, ele desfigurou, ele teve desfigurada essa imagem divina no homem. Segundo, o pecado deu origem ao estado pecaminoso que afetou toda a raça humana. É outra condição, é outra situação, outra coisa que decorreu o pecado do homem. Ponto 3. O pecado produziu punições naturais e físicas na vida do homem. Sim, aquelas que acontecem imediatamente ou até mesmo com o tempo, dependendo do caráter do pecado, dependendo da gravidade do pecado. Alguns têm consequências imediatas, outras depois. Isso aí a gente vê até na prática do dia a dia. Tem coisas que a gente comete que a gente não vai colher a consequência agora, vai ser lá na frente, né? É diferente você plantar. Cada semente vai ter um tempo de colheita, não é assim? Vamos lá. 4. O pecado gerou de contínuo conflito moral e espiritual entre corpo e alma da criatura humana, né? Gerou um conflito interior ali entre o corpo e a alma, do homem, o homem interior e o homem exterior. Esse conflito existe? Você sabe me responder, né? Você não quer, mais peca. Paulo disse, eu não quero, o que eu quero isso eu não faço, o que eu faço, né? E o que eu quero fazer eu acabo não fazendo. O pecado gerou esta briga dentro de nós, né? O pecado despertou a consciência do homem. E aí, hoje a gente conhece o que é certo e o que é errado. Está despertado isso em nós. E para terminar, a gente conclui a nossa aula por aqui. O pecado trouxe ao homem a punição da morte física. Todos pecaram, tá? E estão automaticamente fora da vontade de Deus. E aí precisam urgentemente dizer sim ao plano de salvação para terem o seu pecado perdoado. Gente, nós vamos ficando por aqui. Peço a vocês, os alunos, né, que tem no livro, façam o questionário, certo? Acabei de fechar o livro aqui, a falar a página com vocês. Questionário da página 129, 130. Responda o questionário, porque em breve aí vem a nossa prova. Que Deus abençoe a todos, graça e paz esteja no nosso coração e que possamos dizer todos os dias não ao pecado e não aos nossos erros. Que Deus nos lave e nos purifique todos os dias, no nome de Jesus. Paz e graça.